Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2025, esse ano no formato multiplataformas, ou melhor, desde o ano passado no formato multiplataforma, então não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais e interagir com os nossos conteúdos de alguma forma. Hoje, o meu bate-papo é com o professor Silas Fernandes, que vai conversar conosco sobre educação socioemocional. Professor, obrigado por ter aceitado conversar conosco sobre um tema que eu acho que talvez pós-pandemia para cá, tem muita gente falando sobre isso, né? Obviamente a matéria existe há mais tempo, mas acho que por causa de toda a efervescência na área da educação causada pela questão da pandemia, do afastamento do aluno da sala de aula, essa questão está sendo mais pensada e cobrada, inclusive, pelos pais, não é isso? Sim, sim. Nas escolas hoje, conforme os alunos ficaram presos durante muito tempo, né, nas suas casas, por conta da pandemia, eles têm que aprender coisas assim que eram consideradas básicas, né? Essa questão da socialização, de conversar mais, e até um trabalho que vai levar para o mercado de trabalho lá no futuro. Então, as escolas elas começaram a fazer esse trabalho, né, há um tempo atrás, principalmente com um pensador e um psicólogo chamado Léo Freiman, que cria o projeto de vida. Então, esse pensamento para que o aluno tenha ferramentas tanto para socializar com as pessoas que estão em sua volta e para, no futuro, conversar com outras pessoas também. Porque hoje o aluno ele fica muito preso, muito retido ali, somente com a sua tecnologia, Sim. no caso, né? Quando eu penso em educação socioemocional, eu instintivamente associo aos pequenininhos, aos anos iniciais, às primeiras interações na sala de aula. Essa questão da educação socioemocional também é trabalhada com os alunos maiores, com os adolescentes, no ensino médio, é trabalhada e quais as diferenças de abordagem para essas duas faixas etárias? Legal a pergunta. Assim, eu trabalho desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Então, por exemplo, com crianças do quarto ano, entre 8 e 9 anos de idade, eu trabalho de uma forma mais lúdica, né, para que ele possa aprender aos poucos como socializar, principalmente essa questão de hoje as famílias terem menos filhos, eles não sabem, por exemplo, dividir o que tem. Então, em uma aula, por exemplo, eu mostro a importância de compartilhar algo com o outro. Já com os mais velhos, eu procuro muito trabalhar a questão, assim, para o mercado de trabalho, principalmente. Então, essa questão de ouvir mais o outro, saber se colocar no lugar e trazer, principalmente, números, dados, assim, para nunca... Eu vejo que o adolescente, ele já está cansado, às vezes, de ouvir, porque você não faz isso, sempre o achismo. Sim. Então, por exemplo, eu levo números assim para eles. Hoje, as empresas, 100% das empresas contratam pessoas com capacidades para o trabalho. Só que 93% das empresas que estão mandando embora é por questões comportamentais, não é por questões técnicas. Isso é um número muito grande. Então, assim, né, durante essa carreira como professor, eu vi alguns professores, infelizmente, sendo mandados embora, e a grande maioria não foi por conta de capacidade técnica, mas sim por comportamento. Então, eu trabalho muito essa questão comportamental. E existem vários números que mostram isso. Que essa geração, infelizmente, ela não está sabendo lidar com o mercado de trabalho. Está tendo uma defasagem no mercado de trabalho por conta disso. Mas por que exatamente elas não estão sabendo lidar? Porque eu também leio muito sobre, na imprensa do modo geral, fala muito sobre a geração Z, que a geração Z ela impõe alguns limites dentro do ambiente corporativo que gerações anteriores não colocavam, por questão geracional, cultural e etc. Isso necessariamente está ligado com essa parte de relação com colegas, porque me parece que é uma questão de relação hierárquica. Sim, hierárquica, e tem essa questão também, tem um livro muito bom, que é um best-seller francês, que chama A Fábrica de Cretinos Digitais. E esse livro ele fala exatamente que essa é a primeira geração que vai ter uma inteligência não só emocional, mas até para trabalho menor do que a geração passada. Então, assim, questões básicas, de socializar com o outro. Então, por exemplo, nas redes sociais, conforme eles ficam o dia todo nas redes sociais, lá eu posso ignorar você. Mas na vida real, eu não posso, às vezes eu estou trabalhando com você, eu não posso te ignorar, eu vou ter que conversar com você, eu vou ter que trabalhar com você. E alguns deles, principalmente no ensino médio,
eles acreditam fielmente, hoje essa geração, que eles podem ignorar o outro. Eles não precisam falar com você. Essa questão da hierarquia, muitas das vezes. Essa questão da vestimenta, de como eu devo chegar em alguns lugares, que tem regras em alguns lugares. Sim. Então, assim, a gente trabalha muito essa parte emocional para que ele saiba se colocar nos lugares. Porque, às vezes, eles tiveram uma super proteção e eles acreditam que o mundo deve algo a eles. O psicólogo Léo Freiman, ele fala uma coisa interessante, que é forte, mas é interessante falar. O seu filho é especial apenas para você. Para o mundo ele não é. Então eu trabalho muito com o médio, por exemplo, o desconforto. Assim, então, por exemplo, eu faço cada aluno conversar 3 minutos com cada aluno. E aí eu bato palma e vai mudando essa dinâmica. Para que ele possa socializar cada vez mais com outras pessoas. E aí sim, falando sobre as emoções dele. Por exemplo, uma coisa que toda vez que eu trabalho essa aula, e no começo me impactava muito, porque eu só dava aula de geografia e filosofia, quando eu comecei com a educação socioemocional, eu me assustei muito porque no começo eu via alunos chorarem. E aí o Freiman fala que é normal eles chorarem em aula, porque você vai trabalhar, por exemplo, autoestima. Sim. Né? E tem um estudo da USP que mostra que hoje a maioria das crianças não tem mais essa autoestima. Né? Então eles têm redes sociais, mas eles não aparecem nas redes sociais. Eles acompanham as pessoas, né? E aí eles perguntam isso para mim. Porque eu trabalho hoje com as redes sociais, tenho uma parte da minha vida financeira nas redes sociais e tudo mais. E aí eu falo para eles, por que vocês não se colocam lá? Aí alguns falam, porque eu me acho gordinha, me acho feio. Então assim, quando você vai no íntimo de cada aluno, eles começam a se emocionar em aula. Então eles têm uma insegurança muito grande e eles não têm essa noção do mundo real, assim, como ele funciona. Né? Infelizmente, o bullying, por exemplo, é trabalhado dentro das escolas, mas não é fora das escolas. Eu vejo que fora das escolas não é trabalhado. Então, assim, eu tento prepará-los de uma certa maneira, se pode dizer, não sei, né, uma prepotência minha até, mas assim, tentar ajudá-los a tentar melhorá-los para o mercado de trabalho. Entendeu? Mas aí o trabalhar o bullying fora do ambiente da sala de aula, como seria isso? Então, com as famílias? Nas famílias, se impor mais, por exemplo, eles vão trabalhar em empresas um dia. Eu falo isso para as meninas, por exemplo, né, que eu falo saber se colocar, saber também dar limite para as pessoas e também saber o seu limite, né? Porque hoje, assim, infelizmente, por conta dessa super proteção, e a gente tem enfrentado muito isso nas escolas, que os pais vão lá reclamar com os professores quando eles são mais firmes, né? Esses alunos estão achando que podem, né? Ao ponto de falar para uma professora um dia, escutar isso de, não quero sua aula, você pode sair, quero outra aula. Não é mais, eles acham que eles estão nas redes sociais, eles acham que estão presos ali. E aí eu sempre venho com números para eles, assim, é o segundo país mais viciado em redes sociais, é o primeiro em ansiedade no mundo, a gente está na frente de países que estão em guerra. Então por que estamos em primeiro lugar em ansiedade, quinto em depressão? É um país que é extremamente difícil de você trabalhar, assim, lecionar. E essas crianças estarão no mercado de trabalho, serão médicos, advogados, cientistas, o que for. Então, trabalhar a saúde mental desse aluno em escola, que eu acho que é muito interessante. Porque eu falo para eles, quando tiver uma briga de trânsito, pouco importa se você sabe muito de matemática, português, inglês, espanhol, francês. O que mais importa é se você tem saúde emocional para sair daquela situação. E você está num país que tem um dos maiores índices criminais na questão de trânsito. Como você vai sair dessa situação? E eles juram, pela super proteção que eles têm na casa deles, que eles falam, professor, eu não vou passar por essa situação. Eles juram por isso. Falam, não, você vai, infelizmente, vocês vão passar por essa situação. Do ponto de vista socioemocional, obviamente que a gente está no ambiente, a gente tem que falar do ambiente escolar, mas eu acho que a sociedade como um todo está meio complexa. Essa semana, por coincidência, eu estava acompanhando alguns dados sobre a violência aqui no estado de São Paulo, e aí eu fui relembrando algumas matérias que saíram recentemente de casos. Você falou da briga de trânsito, teve aquele caso de um rapaz que matou um senhor com uma voadora por causa de um encontro no trânsito. A gente teve agora, recente, a questão de um policial militar que achou que podia jogar uma pessoa de uma ponte por causa, que sei lá, se a pessoa era suspeita ou não, mas o quão pressionado e prejudicado pelas instituições de uma forma geral essas pessoas estão
para que o ser humano não pare para raciocinar e fale, caramba, estou jogando uma pessoa de uma ponte. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a escola tem um papel, eu imagino, tem um papel de fazer com que aqueles alunos socializem entre si. Aí esse exercício de trocar as turmas, de gerar esse desconforto, eu acho que é muito importante. Sim. Mas também de prepará-los para enfrentar outras instituições quando eles saírem desse ambiente escolar, né? Sim, porque eu vou ser sincero, hoje eu não vejo assim, alguns não têm esse preparo. Né? Eles estão faltando, porque é tudo muito radical. Né? Eu não falo com fulano, qualquer coisa eu mando calar a boca, eu mando fazer isso. Eu falo, mas o mundo lá fora não é desse jeito. Porque ele está acostumado, quando ele quer alguma coisa, alguém vai brigar por ele. Que no caso, na maioria das vezes, são os pais. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de ser um pouco mais firme e pedir respeito e ter que, às vezes, depois, professor, por que você falou assim com meu filho? Não, eu pedi respeito. Não só comigo, com outros profissionais. Então, igual você falou, só que ele vai encarar um mundo lá fora que é super violento, que as pessoas não vão respeitá-lo, né? Então, assim, não adianta os pais quererem dentro da escola criar um mundo perfeito para ele, que o mundo lá fora não é assim. A gente vive ali numa, entre aspas, uma pequena sociedade. Então, eu tento gerar esse embate para que eles entendam como funciona. Né? Essa geração, assim, e eu nunca jogo nesse peso de culpa neles. Porque eu falo assim, quando alguém fala, você viu que essa geração está viciada nas redes sociais, no celular, eu falo, não é só as crianças, os pais estão viciados. Né? Hoje os pais estão viciados nas redes sociais. Minha esposa mesmo, que faz psicologia, ela fala assim que ela está fazendo estágio e ela acompanha muito que o filho vai na psicóloga e ele retrata, meus pais não olham nos meus olhos. Em escolas particulares, os pais estão dando tudo materialmente, mas não estão dando a presença deles. Eu até apelidei isso de uma educação na horizontal, que ele fala bom dia e boa noite, a criança está deitada. Então ele não acompanha mais esse filho. E essa criança chega na escola cheia de angústia, ela não tem ferramentas básicas para poder ser inserida na sociedade, para conversar com outro, com o diferente. Né? Hoje algo que eu vi um sociólogo falando interessante, que ele falou, não existe mais tribos em escola. Na nossa época tinha os roqueiros, né? Tinha os emos, tinha os rappers. Hoje não, por conta dessa globalização da internet, gerou uma padronização incrível e aí você não tem mais grupos, você não tem mais tribos. Então quando chega alguém diferente, eles, muitas das vezes eles são odiosos. E aí eu trabalho muito isso neles. Essa era a minha próxima pergunta. Você, em um determinado momento aí, você falou que as crianças e os adolescentes estão nas redes sociais, mas eles não se colocam nas redes sociais por medo do julgamento, da rede como um todo. Aí é uma questão de trabalhar a personalidade e a autoestima desses jovens e adolescentes. Sim. Mas, até por toda essa proteção que você falou, como fazer para que esse jovem, essa criança não confunda ter personalidade, ter autoestima com ser autoritário? Sim. Então, esse é um trabalho, é uma linha muito difícil de você chegar, né? Eu procuro muito em aula trabalhar principalmente com a questão assim, de não invadir o espaço do outro e o respeito. É uma coisa que eu sempre trabalho com eles. E falo para eles assim, porque ao mesmo tempo que eu sinto essa raiva, né, desse autoritarismo de não quero, eu vou chamar minha mãe, vou não sei o quê, ao mesmo tempo quando você toca na fragilidade dele, ele tá com a autoestima toda, sabe? Então, assim, é mostrar para ele que ele tem que se desenvolver como ser humano, né? Mostrar para ele que o mundo vai ficar cada vez mais tecnológico e quem saber, assim, quem tem o poder da comunicação vai se destacar por conta da inteligência artificial. Então eu faço esse trabalho na escola, então ali nos colégios tem um programa de TV que a gente montou pequenininho, aí eu coloco no Instagram e tudo mais, e eles mesmos falando sobre bullying, sobre a questão da nomofobia, que é vício no celular. Então eles mesmos aprendem em sala e mostram esse trabalho. Só que assim, tentando sempre enfraquecer esse lado autoritário de tem que ser tudo do meu jeito e potencializando as coisas boas que vai sendo criado ali dentro do espaço escolar. Mas é um trabalho muito complexo. Por exemplo, eu entrei no segundo ano do Fundamental 1, né, crianças com 7 anos de idade. Uma aula só para experimental. E peguei uma bexiga, falei, fala um sonho que vocês têm. As crianças falaram os sonhos, eu enchi a bexiga, lúdico. Amarrei a bexiga e joguei. Era para deixar a bexiga encostar no chão. Então dava tapa na bexiga. A maioria das crianças queria segurar a bexiga e falar, não, os sonhos são meus. Eu não vou compartilhar esses sonhos.
Caramba! Tá nesse nível. Porque não tem primos, não tem irmãos. Para você ter ideia, esse é um dado novo que agora, pela primeira vez na história, mais mulheres acima de 40 anos estão tendo mais filhos do que pessoas jovens. Uhum. Então, assim, a maioria dos meus alunos hoje que tem 14, 15 anos, a mãe deles tem a idade da minha mãe. São pessoas que estão tendo um filho mais velhos e um filho. Uhum. Então, eles não têm irmãos. Sim. Então, assim, eles não sabem mais compartilhar as coisas. Então, é um trabalho que começa lá de pequenininho, com a bexiguinha, até chegando nos mais velhos, mostrando para eles que eles não são superiores a ninguém, né? Mostrando, fazendo esse trabalho. Mas sempre assim, sem tentar dar uma lição de moral, sabe? Porque eu sinto que eles falam assim, tá, você vai falar e vai fazer que nem fulano, fala e depois faz o mesmo erro, fica lá preso no celular, aí fala que tá trabalhando, porque não me engana, professor. Fulano que eu quero atenção fala que tá trabalhando. Mentira, tá mexendo no TikTok, tá vendo política no TikTok o dia todo. Então, é mostrar para eles. Então, eu levo vídeos, aí eu levo estudos da USP, mostrando para eles o quanto isso pode prejudicar a vida deles, a fala. E aí eles começam a perceber. Eu falei, como você vai entrar no mercado de trabalho e competir não apenas com pessoas, mas com máquinas? Né? Então, eles estão percebendo isso aos poucos, mas assim, é um trabalho de formiguinha. Alguns eu percebo assim que está dando resultado, já estão gostando e estão trabalhando muito bem dentro do espaço escolar, assim, sabe? Eu achei fantástica essa sua proposta de meio que forçar os alunos a conversarem com outras pessoas, com outros alunos com os quais eles não teriam contato, porque, de fato, não existem mais tribos dentro da sala de aula, mas existem grupos, todos padronizados, todos idênticos entre si, né? Mas existem grupos. E aí eu lembro, por exemplo, alguns meses eu estava passando em revista a minha época de faculdade, e eu lembro que do primeiro ano ao último ano eu fiz todas as atividades da minha época de faculdade com o mesmo grupo de pessoas. O que era mais conveniente. E o curioso é que foi um grupo que se formou daquela afinidade instantânea do primeiro dia de aula. Então, no primeiro dia de aula, encontrei 4, 5 pessoas com quem eu tive alguma afinidade, montei aquele grupo e permaneci com aquelas pessoas. Então, eu não conhecia os meus outros colegas. No meu caso, especificamente, né? Porque eu estava na faculdade, eu também já trabalhava. Então, assim, eu tinha a correria da minha vida cotidiana e ia para a escola para cumprir aquela carga e atingir aquele objetivo da formatura e tal. E aí eu estava pensando nisso, eu estava me referindo a uma colega que estava fazendo um trabalho, um certo destaque, que uma pessoa chegou, eu conheci ela e tal, mas eu não conhecia ela. Eu não sabia como que era a vida dela fora daquele período escolar, porque a gente não tinha contato. E talvez hoje, se a gente se encontrar na rua, talvez ela não me reconheça, né? E é muito o quanto a gente perde com isso também, né? Até para depois daquele, estou me referindo aqui eu na faculdade, mas, né? Sair da faculdade, fui para o mundo de trabalho e tal, o quanto eu perco de não ter essa ligação com esse grupo de 40, de 30 pessoas, né? E assim, é legal que quando eles fazem essa gincana, né? A gente faz essa questão na sala, eu falo para eles assim, reparem o quanto cada um fala de uma forma diferente. Alguns falarão com vocês olhando no chão, outros nos seus olhos, outros falaram muito rápido, outros devagar. Só que você vai ter que ir de acordo com cada um. Alguns o tempo vai passar mais rápido porque você vai sentir uma certa afinidade, outros nem tanto. Mas eu falei para eles, se vocês chegarem nos pais de vocês, que devem ter um trabalho, devem ter uma remuneração deles e tudo mais, eles convivem com pessoas que não têm tanta afinidade, mas tem que saber conviver. E aquela questão, alguns aqui serão empresários, então o famoso network, criar aquela rede. Então, não pôr é desse jeito que eu quero conversar com você. Não, a gente aprende ali, a gente vai, né? E aí eles vão fazendo isso. E aí no final eles falam exatamente isso. Falam, professor, o quanto cada um, 18 alunos, eles são diferentes de mim. Eu comecei a reparar. Ele não faz isso porque ele quer, é o jeito dele. Aí começa a vir essa questão de, não precisa ser do meu jeito, não precisa ser do jeito apenas da minha família. Existem pessoas com outras criações que têm outros tipos de comportamento e eu preciso saber lidar com essas pessoas. Que é o que o mercado hoje fala muito isso. Isso é uma reportagem Mogi, eu estava vendo até que as farmácias estavam com dificuldade de contratar pessoas para trabalharem e um dos motivos era essa questão da conversa, de não saber conversar. Porque eu vou conversar com pessoas de 50 anos, 60 anos, 40 anos e você não conversa da mesma forma, você vai se adequando com cada geração, né?
Então, assim, essa geração ela é muito rápida, é prático o negócio, mas uma geração mais velha não é assim. É mais palpável. E aí? Então, assim, eu procuro mostrar isso para eles, sabe? Então, eles vão entendendo aos poucos, assim, como funciona. E o óbvio mesmo de, nossa, realmente o outro é diferente de mim. Até então, ele ficava preso no grupo dele, porque é isso. Eu também, na minha época, ficava ali. Só que como a gente não tinha muito essa questão das redes sociais, ainda a gente socializava na rua com os amiguinhos. Então, essa geração a gente precisa fazer isso, porque senão eles ficam presos ali numa bolinha, sabe? No mesmo grupo do WhatsApp, no mesmo grupo tal. Então eu tento provocá-los. Não só isso, eu faço outras atividades como pressão, eu falo sobre o mercado de trabalho, aí eu trabalhei o lado emocional sob pressão, então com bola. Então, e eu trazendo sempre, falando para eles que se não tiver uma educação emocional, eu falo, vocês vão destruir a carreira de vocês. Eu dou exemplo de jogadores de futebol que conquistaram 30 títulos na carreira durante 20 anos e em uma noite acabaram com a carreira por ter abusado de uma pessoa. Eu falei para eles assim, para eu acabar com a minha carreira de 15 anos dando aula, é fácil. Eu posso acabar aqui agora. Posso pegar uma cadeira e acontecer qualquer coisa aqui, uma violência, acaba com a minha carreira. Eu falei para eles assim, basta eu ter entendeu? Então, esse controle emocional. E no mundo que está cada vez mais exigindo de você, porque você fica tenso. Sim. Então, eu falo para eles, não é fácil, nem para mim. Eu falo, eu dirijo todos os dias, eu faço várias coisas todos os dias, mas eu falo, não quero que vocês percam a carreira de vocês, a vida de vocês, principalmente a vida de vocês. Não estou falando apenas de ser preso, mas estou falando de, tipo assim, a questão do que vocês vão construindo como seres humanos. Porque, igual você falou, é coisa simples, um policial jogando uma pessoa ali, coisas que você fala, por quê? Não tô entendendo. Sim. Coxinha, brigando, matando o outro por causa de uma coxinha. Entendeu? Escola também eu vejo muito isso, professores dando uns, assim, às vezes gritos e jogando, e alunos também jogando coisa no professor. Então, assim, chegar ao ponto de um aluno levantar da sua carteira, ir até a frente, agredir a professora. Agredir a professora. E assim, a gente, obviamente, a gente não está inserido no contexto, mas a gente percebe que parece que dá aquele desliga a mente e você age no automático. A gente encara, por exemplo, um comportamento parecido aí dentro das redes sociais quando, sei lá, você tem uma pessoa que você admira muito e vê alguém atacando aquela pessoa e vê um grupo de pessoas defendendo aquele seu artista, aquela pessoa que você admira, só que defendendo de uma forma tão agressiva ou até mais agressiva do que aquela crítica que aquela pessoa fez. Assim, é assustador isso. Não sei se você tem filhos, mas eu tenho um filho de 10 anos. Quem acompanha o programa sabe que eu cito ele aqui com frequência. E me preocupa muito como ele vai conciliar esse universo virtual que ele necessariamente vai ter que conviver com esse universo real que está cada vez mais sendo influenciado por aquilo que as pessoas veem na rede social. Assim, é muito preocupante, cara. E assim, o que eu vejo é que, eu sempre mostro isso para eles, que os criadores dessas plataformas, essas redes sociais, a maioria não deixa os próprios filhos usarem. Né? É isso. Então eles não deixam, assim, eu faço uma analogia na sala, eu falo, imagina você chega na casa de uma pessoa, a pessoa faz um banquete e fala, pode comer. Meu filho não vai comer não, mas pode comer aí. Tá aí, pode ficar à vontade. Eu não comeria. Ah, mas por que seu filho não vai comer? Não, meu filho não vai comer não. E é um mundo onde as referências não são mais as pessoas com quem você convive, né? Então, por exemplo, na sala de aula, pode ser que você não agrade todos os alunos, mas um ou outro vai ter, em algum ponto, você como referência. Ou vai ter os pais como referência, ou vai ter, sei lá, um padre, um pastor, né? Um vizinho, um avô. Não, agora você tem como referência, sei lá, um bilionário americano. Você não faz ideia de onde aquele E ele acredita, assim, que pode acontecer de ele ter aquilo, mas assim, ele acredita fielmente que vai ser o mesmo caminho. E assim, vem com os papos, sabe, extremamente superficiais, achando que tudo é muito fácil. Não, fica tranquilo, professor. Amanhã eu vou começar um negócio ali, papapá. Eu falei, como você vai esquematizar isso? Como que você vai colocar isso nas redes? Como você vai fazer tal coisa? Então, assim, é uma superficialidade, sabe? É um mundo de fantasia. Aí, quando ele faz 20, que eu encontro alunos de 22, 23, 24 anos na rua, na academia, nos lugares, eu vejo uma frustração, sabe? Parece assim que ele... Uma vez um aluno falou assim, professor, eu sinto que me venderam algo que não era real. Venderam algo e depois eu descobri que não era real. E aí você tem um país que é mais ansioso, o quinto mais depressivo do mundo,
porque segundo dados, né, então da própria OMS, né, então você vê que gera uma frustração, porque ele está entrando nesse mundo de fantasia mesmo, assim. Eu converso com eles diariamente e eles acham que aquilo é real, sabe? Que todo mundo vai ter aquilo, todo mundo vai ter aquelas oportunidades. Então é muito preocupante. Eu li um livro que fala 10 motivos para excluir as redes sociais, que era uma provocação. Você pode ter, mas ele fala, né? É um dos caras que ajudaram a criar o Facebook. Ele fala que existem duas pessoas nas redes sociais, aquele que trafica informação, que vende informação, e aquele que consome informação. Aí ele falou que quem está estourando nas redes sociais hoje não é o mais capacitado, mas é o mais corajoso. Que às vezes você vê que nem tem uma capacidade intelectual, mas ele tem coragem de estar lá. É. E aí aqueles que têm uma autoestima baixa, ele fala isso no livro, estão fazendo igual fazia na época da TV, que mudavam de canal, clica no Story. E quando você clica no Story, você dá visualização. E a cada 100 mil visualizações, uma marca paga R$1.000. Depende da marca, vai pagar para você divulgar um produto. Então essas pessoas sem autoestima estão clicando, visualizando, pessoas que têm uma autoestima e têm uma coragem, mas eles não têm. E aí você começa a ver essas pessoas surgirem, brotarem aí, dando opiniões vazias e que está todo mundo seguindo. Não é porque elas têm uma capacidade intelectual, mas elas têm uma coragem, uma autoestima que esses não têm. Então eu tento trabalhar isso no aluno, falando assim, poxa, você é tão inteligente, você sabe, vamos trabalhar essa confiança para você poder não aparecer nas redes sociais apenas, mas para você ter confiança para ter um futuro, mas um trabalho. Desculpa te interromper, Silas, mas não é solitário esse seu trabalho, do sentido Difícil. de que difícil com certeza, mas eu falo solitário, porque a gente tem hoje, por exemplo, muitos pais, muitos responsáveis que acabam caindo nessa armadilha das redes sociais e seguindo influenciadores e pessoas e acabam pagando R$80.000 para correr no meio do mato. Sim. Entende? Não, sim. E aí fica só você falando sobre essas questões e essas jovens, essas crianças ficam sem referências. Você acaba tendo a referência de um pai ou de uma mãe que tem como referência um sujeito que está te vendendo uma água entendeu? Que eu preciso lavar meu rosto com a água mais cara do mundo, que é para ser bem sucedido. Por isso que, assim, nos mais velhos é uma sessão meio que de choque, trazendo dados mesmo. E assim, não, igual você falou, porque às vezes é uma aula por semana, 50 minutos dentro de uma sala. Chega em casa, o pai fala, se você fizer isso aqui, acordar 5 horas da manhã todo dia, tomar um banho gelado, você vai conquistar aquilo. Então, assim, ele entra nessa ilusão, né? É um looping, e assim, eu vou batendo. Alguns conseguem entender e é muito difícil, porque eles realmente acreditam naquilo, que você falou, que os pais também fortalecem muito isso neles, mas é um trabalho, porque eu não posso chegar nele diretamente e falar assim, cara, isso é uma ilusão, eu não posso falar isso pra ele, porque senão ele chega em casa e depois eu arrumo um problema pra minha cabeça. Sim. Só que assim, eu tento mostrar pra ele, de alguma maneira, falando, mas será? Entendeu? Eu falo pra eles assim... É um trabalho, é uma tentativa de desenvolver o senso crítico, é isso? Mas assim, é difícil, assim, uma luta, é diário, sabe? Falando para eles. Eu trabalho na internet, que assim, hoje eu faço, hoje não, 6 anos já estou trabalhando na internet, sabe? Mostrando para as pessoas, mas assim, é porque, sei lá, as pessoas estão comprando essa ilusão. E o algoritmo joga isso a todo momento, né? Então, assim, é eu contra ali o algoritmo deles. Então, quando eu falo, por exemplo, TikTok, exemplo, né? Eu levo dados, eu mostro para eles o quanto vai complicar o córtex pré-frontal, eles vão conseguir guardar coisas na cabeça deles. E trabalhando, mas assim... Sabe e aí ele chega no outro dia e ele fala para mim outra coisa. Trazer um pouco a minha realidade. Eu também faço um trabalho nas redes sociais de informação, de notícias mesmo, né? E aí, como jornalista, a gente tem a preocupação de fazer um texto, né, coerente, trazer as fontes, citar, dar voz aos dois lados da notícia, independente do que a gente está falando. E aí a gente vai postando conteúdo e muitos dos comentários que eu recebo você deveria... E aí, assim, obviamente que a gente tem a limitação do tempo que a rede social nos disponibiliza. Então, um vídeo grande que eu faço tem 4 minutos e meio. E aí eu recebo muitos comentários das pessoas falando, legal seu conteúdo, mas seu vídeo deveria ser mais curto. Mas como que eu vou fazer um vídeo mais curto e te dar toda a profundidade que aquela notícia precisa para depois você tirar a sua conclusão? Eu não estou te falando que o Silas é bom e que você deve seguir o Silas. Não, eu estou te falando que o Silas fala sobre isso e ele tem essa referência.
para você ir atrás das referências e depois você decidir ou não se você deve ou não dar atenção ao Silas. Mas as pessoas querem imediatismo. Sim. E é muito complicado. E o entretenimento. Isso, né? E o entretenimento. Recentemente, eu vi uma marca de suplemento, aí a gente fechou parceria, ela está patrocinando e tudo, uma marca que talvez seja a maior do Brasil hoje, e eu peguei os dados dela, 96% das pessoas que ela patrocina são pessoas que geram entretenimento e memes. Sim. Apenas 4%, e eu estou dentro desses 4%, que são os que geram conhecimento realmente falando sobre isso. E eu achei até estranho porque fechamos essa parceria. Aí depois você descobre que é por questões de lucro, vai gerar lucro para eles, a marca, tal. Mas assim, é muito... Mas depois trazer a credibilidade, né? Mas depois foi 6 anos. Foram 6 anos de página ali, e o número chegou um número muito bom, e aí eles falaram assim, não, agora dá para chamar ele. Para falar para a marca certeza, falaram, não, tá vendo? A gente também chama esse... É o único professor que está ali. Então, assim, tem um outro que é cientista e um professor. O resto é tudo, faz meme, quanto saco de cimento ele levanta, como não sei o quê, isso aqui. Será que ele grita mais alto que o outro? Porque é isso que as redes fazem. Né? Elas estão divulgando isso a todo momento. E o algoritmo entrega muito mais isso. Então, você tem que ficar ali martelando diariamente. E aí, você falou, você faz um vídeo bem mais preparado ali e tal, não entrega. Aí eu me lembro que eu tive que, há um tempo, passar para as frases, que aí eu vi que as frases captavam mais. Eu pegava minhas frases que eu criava, jogava e captava público. Aí eu jogava para os stories a explicação. Então eu criava uma isca para poder chamar esse público para, né, ir aprendendo com outras pessoas, né, com Wesley Delalogari, que é um psicólogo hoje que ele faz esse trabalho também. Fala, gente, não adianta, não tenta colocar tudo maçante que não vai captar público. Joga uma coisa curta, infelizmente, você vai ter que encarar isso, e aí nesse curto você puxa ele para tentar. Mas é difícil. Mas não é um maçante, é assim, é você acreditar, e talvez aí seja uma bobagem da minha cabeça, é você acreditar que a pessoa vai ter a capacidade de ver aquilo e depois ela pensar sobre aquilo e falar, olha, concordo ou não com essa notícia. É diferente de você chegar e falar, olha, a esquerda é ruim por causa disso, a direita é ruim por causa disso. Não, eu trago a informação e a partir daí você decide, faz sentido ou não aquela, independente do seu viés político, religioso e ideológico, entendeu? É ainda acreditar que as pessoas vão ter o discernimento de entender o que aquela informação. Não é porque está ali que tá certo, até me questionar sobre. Sim, você vê que na própria política hoje, a maioria das pessoas que são mais votadas são pessoas que trabalham muito bem com cortes. Né? Aquele negócio assim, eu tô falando com você aqui, já estou pensando em como que eu vou dar um corte de 15 segundos, tipo, uma coisa impactante. Como que eu vou te impressionar o público ali e tal, não sei o quê. A gente está passando agora, perdão por interromper, a gente está passando agora por uma situação na Câmara do deputado Glauber Rocha, não sei se você sabe, que está passando por um processo de cassação, porque ele reagiu a uma pessoa que perseguia ele com o celular na mão, tentando provocá-lo o tempo todo para conseguir uma reação, para soltar um corte. Ele reagiu, está passando por um processo de cassação e a forma dele protestar contra esse processo de cassação é também uma maneira de conseguir um corte, que eu vou fazer uma greve de fome, que também gera engajamento. Você entende? Então a resposta para é igual. Porque você vê que da outra maneira não vai ter você não vai conseguir. Eu tentei 3 anos de outra maneira. E aí eu falei assim, cara, não vai funcionar. Eu me lembro que eu olhei e falei assim, uma época eu falei assim, cara, YouTube, por exemplo. Eu falei, não. Só se for um conteúdo assim, por conhecimento, quem vai ficar 1 hora? Não vai. Não fica, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou pro Instagram, vamos lá. O pessoal fica o dia todo. Aí eu comecei a pensar frases, ou um vídeo com a musiquinha, tô colocando a frase. Aí comecei a pegar isso. E funcionou, de certa maneira. Só que é porque, para tentar captar essas pessoas, para levar para um conteúdo mais profundo. Porque... E foi muito desconfortável, assim, de certa maneira. Vou falar sinceramente, é desconfortável. Às vezes eu vou na academia, eu vejo, não vou citar nomes, mas um dos vereadores mais votados de Mogi, que ele ganhou em cima de cortes. Foi um cara que, tipo assim, falou, vou acabar com tal coisa, e ganhou em cima de cortes. Então tem pessoas que usam esses cortes. E assim, ele percebeu que dessa maneira. E aquele outro, às vezes, que você fala, que é mais profundo, que quer mostrar ideias, quer conversar, que a gente está batendo um papo e tal, ele não vai ser ouvido. A gente teve um exemplo agora nas eleições municipais aqui de São Paulo, onde a cadeirada teve muito mais audiência do que todas as propostas de todos os candidatos. Os meninos falaram que, para mim, depois que ele jogou e depois que ele foi participar do outro debate, os pais não assistiram mais. Porque o pai queria ver o entretenimento. Queria a loucura. Cadê a loucura? Sim.
Ninguém fala sobre as propostas. E isso é última coisa que vai ser falada. Então você viu que era o entretenimento. Você viu que ele deu um corte, você viu que ele falou não sei o quê, você viu que ele levou uma carteira de trabalho para jogar no outro. É isso. É isso, é tipo assim, eu querendo lacrar pra cima de você, cortar e aí gera um negócio, porque não quer se aprofundar naquilo. E então, assim, como a gente vai trabalhar nesse mundo, assim, sabe? E aí eu encontrei essa solução que às vezes nem é a mais correta, mas de tentar de uma forma mais curta. Então jogo lá na internet uma coisa mais rápida, um conhecimento sobre educação socioemocional, alguma coisa. E aí se eu capto uma pessoa ali, eu tento mostrar para ela de uma forma mais profunda. Não, é um formato que funciona, que funcionou para você. O formato que eu achei hoje, eu acho que eu penso menos nisso, eu penso mais que é um formato confortável para mim, né? Porque precisa ser confortável para você também, né? Sim. Então, está funcionando. Mas e o professor dentro da sala de aula? Então, que não dá para fazer isso. Não dá. E aí isso é uma pesquisa agora que, por exemplo, antes, né, tinham feito um estudo nos anos 30 que a aula tem duração de 50 minutos por conta de um estudo que fizeram que viram que o aluno tinha uma atenção de 50 minutos por aula. Hoje fizeram um estudo recente e saiu 7 minutos. Então ele fica 7 minutos prestando atenção na sua aula. Tudo isso ainda? Eu achei que era menos. Isso os mais, né? E assim... e aí eu tento entrar muito nessa realidade de... Falo, ou eu tento agradar apenas a mim, meu trabalho, e aí eu fico falando ali, eu posso ficar falando, e eu sei que ninguém vai estar prestando atenção, ou eu faço dessa maneira de formas diferentes. Eu tento me adaptar para poder entrar nessa dinâmica. E a escola viu que funcionou, falou, vamos abrir a sala à tarde, e assim, à tarde foi interessante que eles falaram assim, não é obrigatório as crianças virem à tarde para participar dessa dinâmica socioemocional. E as crianças vêm por conta própria, sem nota, sem valer nada, e elas participam. Porque alguns, por exemplo, querem para a área do esporte. Então a gente trabalha mais a parte da pressão. Outros querem ir para a área da medicina, aí quer estudar para a prova e fica ansioso porque é muito disputado. E a gente trabalha esse lado também. Então, assim, eu tento fazer de uma forma mais dinâmica, sabe? Eu me inspirei muito na educação finlandesa, que é uma educação que não tem salas de aula. Que sim. Entendeu? E aí eu vou fazendo essa dinâmica. Eu faço aula de meditação, eu fiz um curso de Mindfulness e trouxe o Mindfulness para a sala de aula. Então eu chego com os colchonetes, eles acham estranho, pô, colchonete, sala de aula. Aí eu faço Mindfulness, um relacionamento, eles relaxam e depois a gente começa. Então, assim, trazendo coisas diferentes a todo momento, porque eu falo, se eu ficar na lousa escrevendo só... nessa parte eu não vou conseguir, entendeu? Mas assim, às vezes é difícil, tem dia que eu saio exausto mesmo. Mas é um trabalho assim, vou te falar, tentando todo dia mesmo. Porque a cada 5 anos eu vejo essa mudança neles. É cada vez mais diferentes, assim. Eu falo que quem está 5 anos fora de sala de aula nem sabe como funciona a sala de aula mais. É totalmente diferente hoje. Você leva minha esposa fora, ela está com 28, ela entrou numa sala de aula assim, comigo esses dias, ela falou, Silas, é totalmente fora do que eu imaginava. Eu falei, só conhece sala quem está lá. É diferente. É grito do nada, não sei o quê, não para, não sei o quê. É momento de estresse a todo momento. Tive agora uma conversa com a psicóloga, o programa, se não saiu antes desse, vai sair nos próximos dias, já convidar vocês para seguirem aqui a gente nas redes sociais e acompanhar esse conteúdo que a gente estava falando justamente sobre isso. Ela estava falando sobre a questão socioemocional do professor e dos alunos, né? Os desafios psicológicos e tal. E eu falei para ela, e a impressão que eu tenho, eu acho que você pode me falar sobre isso também, que o ambiente escolar agora, ele se tornou um ambiente estressante. Você não vai mais para a escola por prazer pô, legal que eu vou encontrar os meus amigos, eu tenho um professor que tem uma aula legal. Não, ele é um ambiente carregado, é um ambiente... Por natureza, por princípio, todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando o tempo todo, os professores reclamando, os alunos reclamando, e você já chega com aquela energia carregada, né? Sim. E o quanto isso deve ser desafiador, né? E assim, uma coisa que você perguntou no começo ali de como tocar, porque os pais, né? É uma coisa que eu faço que funcionou, é diferente. No começo eu falei, será que eu faço isso? Mas eu fiz mostrar a minha vulnerabilidade para eles. Então, a primeira aula eu falo assim, eu tive 10 anos na depressão. Porque ninguém fala que teve depressão, principalmente professor. Então eu falo assim, eu tive 10 anos na depressão. Aí já ficou assim, peraí, um adulto falando que tem depressão. Não, peraí, vamos sentar aqui, vamos ouvir isso aqui.
Aí eu falei, diagnosticado, tal, fiz tratamento e tudo. Mas por que isso aconteceu? Porque eu falei, gente, olha isso aqui que a gente tá vivendo. Aí eles começam já a prestar atenção. Eu vou nesse lado, Entendi. sabe? E aí eles escutam. No começo eu falei, será que vai funcionar? Funcionou. Porque eu vou mostrando essa vulnerabilidade. Aí eles falam, aí a menina levantando, você já teve síndrome do pânico? Eu falei, já. Eu sei, né, como que se esconde embaixo de uma cama, né, achando que tem alguém que está perseguindo. Nossa, professor, você está falando, homem falando disso? Ainda, professor, e homem falando disso? Aí eu começo a falar sobre essa vulnerabilidade em sala de aula. Aí ele, porque, além de ser estressante, cada um carregando um personagem, porque não pode se mostrar. Sim, claro. Então, a gente tem que trabalhar, né, e ninguém pode, você não pode falar isso, pô, você vai falar que você teve tal, né, então você manda embora e contrata outro. Aí contrata outro que vai se estressar daqui a pouco. Então, é mostrar isso para eles, sabe? Tanto que eu fui para a internet esse período para diminuir minha carga de aula, porque eu não estava aguentando mais. Eu falei, eu preciso manter esse padrão que eu tenho, mas eu preciso dar muita aula. Mas como que eu faço? Eu preciso de dinheiro. Aí eu vi que na internet eu conseguia capitalizar e diminuir minha carga de aula. Consequentemente, com menos aula, eu consigo tratar melhor com cada aluno. Eu não estou fadigado mentalmente. Então, por exemplo, à tarde, no período da tarde, das 3 para baixo, eu não dou mais aula. E aí eu descanso, faço minha meditação, vou para academia, faço as coisas. Me deu essa liberdade para isso. E aí eu consigo trabalhar com eles diariamente, porque é uma luta. Agora pensa aquele que trabalha de manhã, tarde e noite, minha mãe e meu pai são professores do estado, né, trabalharam muito tempo no estado, depois em escola particular, trabalharam o dia todo, chega de manhã na escola, se pede para ele fazer isso que eu estou fazendo. Impossível. Impossível. Chega com os colchonetes, feliz da vida, com uma caixinha de som que nem eu chego, meditando, não sei o quê. Não vai fazer. Então, para eu poder fazer esse trabalho que eu queria fazer com uma certa excelência ali com os alunos, eu falei, a única forma é eu ir para a internet, tentar capitalizar de alguma maneira e poder ter mais tempo para trabalhar com essas crianças. É por isso que a gente fala muito aqui sobre o conceito de sala de aula invertida, de gamificação. Em algum momento, eu até citei o exemplo dessas escolas finlandesas que você falou aqui em algum programa desse para trás. O quanto que é difícil você implementar isso daqui. Como é que você implementa? Porque isso exige uma preparação. Para você gamificar uma aula, por exemplo, exige uma dedicação do professor para aquele formato de aula que, quando você tem que dar aula de manhã, tarde e noite, em 2, 3 escolas diferentes, é impossível isso acontecer. Não, você não vai conseguir ter esse profissional. Ele vai estar cansado. Ele só quer acordar, eu via pelos meus pais, quer acordar e tentar encarar mais um dia para chegar em casa no outro dia. Fim de semana poder deitar e ficar dormindo. Então eu falei assim, ou eu entro nesse looping, né? E aí eu entro nesse faz de conta que todo mundo tá ali, porque tá todo mundo estressado e cansado. E aí quando eu chego no ápice da depressão, lembro, na pandemia, que começou meu corpo pipocar, eu comecei a ter vários problemas psicológicos, assim, mentais mesmo, eu falei, não, vou parar. E aí eu peguei esse problema e levei para a internet. E aí eu fiz um livro e falei sobre isso. Eu falei assim, sobre a questão do problema de saúde mental dos professores. Aí eu vi dados que mostravam que a maioria dos professores, tem muitos professores depressivos. E assim, você fala isso, ninguém quer falar desse assunto. Sim. E aí eu falei assim, não, a gente tem que mostrar a nossa vulnerabilidade, o quanto isso está afetando a gente. Não só os alunos, não é só os alunos que estão sendo afetados, os professores estão sendo afetados. A autoestima do professor está sendo afetada, tudo no professor está sendo afetado. Minha mãe tem problema de estômago, porque ela comia rápido para poder dar outra aula. Então, assim, e aí eu levei, e aí as pessoas, nossa, realmente, ninguém está pensando no professor. Porque a pessoa que menos para dentro de uma escola é o professor. Ele não para. Ele não tem esse tempo, por exemplo, no escritório você para 5 minutos, toma um cafezinho e troca ideia com alguém. Numa sala de aula, hoje, igual eu falei para vocês, foram 7 aulas. Mas assim, 7 aulas pulando de um lado para o outro. E pega colchonete, sobe colchonete, pega bambolê, faz não sei o que lá. Vamos brincar com o bambolê agora, não sei o que. E aí depois, quando deu 1h30, 2, eu parei. Falei assim, nossa. Aí eu tomei um banho e relaxei um pouco. Mas agora imagina aquele que vai até as 11 da noite. Aí se no outro dia você exige dele o melhor, o ápice dele. Não tem como, não é uma máquina. Não é uma máquina. Então eu fui reduzindo, e aí quando eu vou para a internet, não é porque pelo ego de, eu quero aparecer lá, mas era por uma necessidade. Sim. Eu precisava dessa necessidade porque eu falei, não, senão eu vou entrar nisso. Agora sim, Silas, lógico, a questão da estrutura que os professores recebem influencia muito. Eu falei agora aqui da sala de aula invertida, da gamificação, de todas essas propostas. Para uma escola pública é difícil. Aí você falou, eu tenho que subir, descer, carregar bambolê e tal.
As escolas particulares também não oferecem uma estrutura que permita ao professor fazer tudo isso. Então, assim, quando o pai opta por uma escola particular que oferece, a gente oferece isso para o seu filho, o pai não para ver que é o mesmo professor, a gente vai falar, por exemplo, no ensino fundamental, que é a mesma professora ou professor que vai ensinar tudo isso para 15 alunos dentro da sala de aula. E aí não adianta ter um cardápio de opções educacionais para aquele aluno se o professor que vai aplicar aquilo ele não consegue executar aquilo da melhor forma possível, né? É porque assim, quem trabalha com educação, principalmente socioemocional, nós precisamos desse respaldo da escola, do espaço, e tem duas coisas que eu vejo que são necessárias para quem vai trabalhar com essa parte, que é muito a questão, porque você vai trabalhar educação socioemocional. Como que tá as suas emoções? Pô, eu vou falar para o moleque sobre questões de autoestima. Como está a minha autoestima? Vou falar para ele sobre questões de disciplina. Como está a minha disciplina? Com o meu corpo, parte física e tal. Eu vou falar com ele sobre todas essas questões mentais. Como está a minha? Outra coisa, a questão da criatividade. Quando você está fadigado, você não tem criatividade. Você não consegue ficar refletindo, pensando qual brincadeira eu vou desenvolver amanhã, o que eu vou fazer. Aí você vai carregado para aquele espaço. Então eu via que eu precisava dessas duas coisas. E aí eu precisava diminuir para isso. Só que mesmo assim o espaço, você falou, as escolas ainda não estão preparadas para isso. Elas ainda não têm, assim, tá um pouco melhor, elas pensam um pouco mais, eu vejo que eles me dão mais liberdade para isso, porque tá, de certa maneira, funcionando, porém ainda é uma luta. Assim, eu tenho que me virar diariamente. Mas te falo de coração, se eu estivesse hoje trabalhando que nem há 5, 6 anos atrás, que era das 7 até as 11 ali, talvez eu não exerceria dessa maneira esse trabalho. Se eu tivesse que levar prova, por exemplo, educação socioemocional, você não leva prova para corrigir. Então já é um trabalho a menos. Você dá nota de acordo com o desenvolvimento do aluno. Então, assim, mas eu imagine para aquele professor que entendeu que está o dia todo. Por isso que eu jamais falo assim em uma aula para eles, que eles vêm de outra escola, professor, mas aqui realmente tem educação socioemocional, porque no outro era só um textinho e 3 perguntas. Eu falei, mas como estava o seu professor? É isso. Eu nunca vou cair na besteira de falar para ele assim, porque ele tem as mesmas 24 horas que eu. Nunca. Entendeu? De falar para ele assim, não, porque ele tem o mesmo, sabe? Mas é porque ele... Sabe por que ele passava isso para você, esse textinho com as 3 perguntas? Porque às vezes ele estava fadigado, estava cansado. Então ele chegava, explicava o textinho ali e passava. Não é porque ele não quer passar. E eu já passei por essa fase. Eu falei, não dá. Então eu falei assim, como que eu posso exercer da melhor maneira? Tentei arrumar minha vida particular para ter uma vida profissional, só que igual você falou, nas escolas ainda não estão aptas para isso, não estão preparadas para isso. Quem pensa a educação hoje no Brasil, eu falo hoje, mas eu quero falar, sei lá, da última década para cá, tá? Dos últimos 20 anos para cá, vamos deixar assim. Pensa sobre isso? Colocou essas questões? Eu não vejo isso. Você escreveu um livro sobre, você é professor, você acompanha, está inteirado, tem referências. Pelo menos tem perspectiva de que isso começa a ser mais eu vejo assim, daqui para frente? Eu vejo que a parte teórica, eu vejo que as pessoas estudam, procuram isso. Mas eu vejo que na parte prática está muito longe disso, está muito distante disso. E aí eu vejo muito que a questão da faixa salarial dos professores, então você vê os professores pegando aula 3 turnos e não conseguem. Tanto que você pega algumas escolas da capital paulista, assim, que são, né, que pagam melhores para os professores, e eles falam assim, o professor só fica nesse colégio, não precisa trabalhar em outro colégio, a gente paga um salário alto, e aí ele consegue exercer a função dele de uma maneira mais correta ali, porque ele está cansado. Então, assim, às vezes a gente até escreve livros, faz tudo isso, mas o modelo de ensino é muito engessado daquela maneira. E eu assim, é difícil, mas eu vejo muito faz de conta. Tipo, faz de conta que você está ensinando, o outro faz de conta que está aprendendo, e aí eu olhava, me incomodava de olhar aquele... E acho que foi isso que me levou à depressão, para ser sincero para você, porque eu me sentia um artista solitário, aquele cara que estava falando para ninguém. E aí na pandemia, todo mundo com a telinha do computador desligado e eu falando. E aquilo ali me matou, cara. Eu olhei e falei assim, nossa, é sério que eu vim para essa vida para falar para ninguém? Então, assim, e aí alguns profissionais falavam assim para mim, Silas, só faz o seu trabalho. Só ganha seu dinheirinho. Faz o seu trabalho. Mas eu entendo eles estão cansados. Sim, claro. Mas assim, aí eu falei, como que eu posso fazer de uma forma diferente? Não foi encontrando ali nos espaços
a forma diferente. Foi infelizmente ou infelizmente no meio da internet. Que aí eu consigo essa liberdade, entre aspas, e aí eu consigo ali trabalhar com eles. Mas sempre realçando para eles. Falo assim, infelizmente a educação não vai evoluir porque vocês têm todos os dias profissionais exaustos trabalhando. Você não tem. Coloca um médico aí, ficar, sabe, trabalhando muitas horas, não sei o quê. Qualquer profissional, um advogado, a gente tá cansado, cara. Cansado, mal-humorado, reclamando da vida. Porque a maioria tá reclamando. Eu vejo a maioria, eu fico analisando. Mas não é por culpa dele, é porque, meu, não dá. É isso. É isso. Porque a realidade se impõe, né? Sabe? Eu nunca vou entrar nessa bolha de falar, não, mas se ele quer, ele consegue. Se não sei o quê. Não, cara. É tipo assim, ele tá enfrentando o mundo com filhos, com tudo. Meus pais eram assim. Eu lembro que minha mãe chegava, almoçava, tirava 10 minutos de cochilo e levantava. Tipo a escola. Aquela educação na horizontal. Eu via minha mãe de manhã, à noite. Então, é difícil, cara. E assim, não vejo essa mudança para o profissional, para o professor. E eu acredito que piorou. Sabe por quê? Porque agora tem um celular. Então você recebe trabalho até na sua casa. A todo momento manda mensagem, e aí, você fez tal coisa? E aí você manda mensagem para os pais, porque agora você manda mensagem até para os pais no aplicativo. Sim. Piorou. É isso. Antes a gente chegava assim, meu pai terminava o trabalho dele, chegava em casa, ninguém ligava para ele. Hoje a gente recebe mensagem talvez até fim de semana, se deixar. E aí, você entregou a nota? Você enviou a nota? E aí, você conversou com o pai? Você respondeu o pai lá no negócio? Na plataforma? E aí, quando você vê, eu acredito que está trabalhando mais. Então, por isso que eu vejo que falam que vai ter o apagão dos professores até 2040. Daqui 15 anos não vai ter profissionais aí para trabalhar nesse mercado. Meus irmãos falam isso para mim. Eles falam, nós somos filhos de professores. Como você foi para essa área? Mas é que eu amo fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estar ali no meio. Só que você tem que encontrar opções para poder exercer com excelência o seu trabalho, que é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. E aí, diante de todas essas questões, você tem que trabalhar com as questões emocionais, socioemocionais dos alunos, que eu acho que deve se tornar ainda mais difícil você conseguir construir quebrar as barreiras, né, entre os professores e os alunos para conseguir chegar nesse local que você chega com seus alunos. Assim. É muito difícil. E assim, chegar... por exemplo, eu vejo que você tem que se aprofundar cada vez mais. E aí você precisa estar bem ali para se aprofundar com ele, conversar com ele. Então tem aulas, por exemplo, assim, que eu fiz que foi muito bacana, que eles tinham que levar uma foto da infância, com 5, 6 anos, eles estão com 17, 16 anos, e eu falava para segurar a foto e falar o que você mais sente saudade dessa criança que passou. E eles começam a conversar. É como se fosse uma terapia em grupo mesmo, assim, sabe? E aí eu faço uma roda, eles vão falando, aí alguns se emocionam, e hoje em dia eu já me acostumei com... Aí eu falo, vai no banheiro, lava o rosto, e eles falando, professor, passa rápido. Aí um tem que dar com a frustração de... Jurava, porque o pai falou que ele ia ser jogador profissional e não conseguiu. Pô, professor, ganhei tudo, ganhei chuteira, não sei o quê. E escola particular, então eles têm uma situação, né, financeira, ele acha que tudo é o financeiro, e aí... É isso. E aí eu vejo... mas assim, o principal que eu vejo em escola particular é a questão da carência. De eu ver assim, de criança... Um menino uma vez chegou em mim e falou assim, professor, eu acabei de voltar de Miami. Aí eu falei assim, não, ele vai se achar falando agora que voltou de Miami. Aí ele pegou e falou assim, professor, foi uma das piores viagens. Porque meu pai pagou, porque foi aniversário da minha mãe, fomos para Miami, mas eu não vejo meu pai há 1 mês e meio. Porque ele trabalha tanto e fica pagando as coisas pra gente fazer, só que eu não vejo meu pai. Ele falou, daqui 20 anos, professor, eu vou estar trabalhando, eu consigo pagar minha viagem para Miami. Mas eu nunca mais vou ter meu pai aos 35 anos para estar comigo. E aí a gente fala sobre a valorização do tempo. Aí eu vou muito para essa sócio-emocional pro tempo. Eu falo, o que é mais importante? Porque eles ficam só no dinheiro, né? Só no material. O tempo com as pessoas, com a vida de qualidade com as pessoas. E eu falei, a vida passa muito rápida. E levo de filosofia para eles, né? E aí eles começam a questionar isso. Eu falei assim, vocês têm noção que... Eu falei, isso é muito filosófico, eu uso na sócio-emocional. Que os netos de vocês não vão saber quem foram seus pais. Porque vocês não sabem o nome dos 8 bisavós que vocês tiveram. Aí alguns levam, mas eu tive 8 bisavós. Eu falei, claro, você teve 4. Aí você começa a calcular. Eu falei, dá 8 bisavós. Eu falei, seus netos não saberão quem são seus pais. A vida passa muito rápida. Aí eles começam a, sabe? Eu falei, quantas horas vocês ficam na internet? 9 horas por dia. Ou, vamos lá, 8 horas. Aí eu falei, você dorme 8, você tem 8 para viver, né? Então se viver 75 anos, você vai ficar 25 anos. Mário Sérgio Cortella que fez esse cálculo. Fica 25 anos mexendo na internet. Porque é um dos países mais viciados na internet. E aí eu começo a falar sobre a vida para eles, a valorização da vida, de tempo com os pais, e aí o lado emocional. E aí eu começo a quebrar essa questão de presente, material.
Porque eles são muito materialistas. Muito. Tudo é material. Vamos fazer tal coisa? Quer que eu compre, professor? Eu compro. A gente já pega pronto. Não, vamos fazer. Vamos olhar no olho do outro. Ele vai errar, mas vamos fazer. Vamos ter paciência com o outro. É isso. Silas, como as pessoas te encontram? Então, nas redes sociais é só colocar filosofia minimalista. Aí tu tem no Instagram filosofia minimalista e no Facebook também tem filosofia minimalista também. Aí tem lá todas as informações que dá para me encontrar lá. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceitado conversar com a gente. Foi uma conversa sem roteiro. Bom. Uma delícia, assim que é bom. Que bom que a gente conseguiu aprofundar e falar sobre essa questão que, como eu falei lá no começo, as pessoas estão falando mais sobre isso, mas só falar mais não adianta, né? Infelizmente, assim, eu vejo isso, que estão falando, mas não estão trabalhando isso, que é diferente. É muito fácil, é muito bonito falar de empatia, mas trabalhar empatia é outra coisa. E a gente aqui, nessa 1 hora de conversa, o tanto de barreira que a gente descobriu que existe para conseguir atingir esse aluno, né? Trabalhar essa questão de empatia, autoestima e etc. E é isso, a gente vai tentando, né? Vai levando, sempre assim, nunca falando que eu consegui algo, mas assim, é igual você falou, é uma luta ali, vou ali diariamente fazendo, sabe? É isso. Bom, e sigam o Silas nas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida, mandem para ele. Eu tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer. Ou então mandem aqui para a gente encaminha para ele. Divulguem esse conteúdo aqui para que ele chegue a mais pessoas. Obrigado pela paciência e pela parceria de sempre. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.